Bom, vamos continuar o tema que nós estamos pregando aqui todos os sábados e domingos, né? Que é uma igreja triunfante, baseada na carta de Apocalipse. E pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, que é o que nós vamos ver hoje. Domingo passado terminou as 7 cartas às igrejas. A última carta foi a igreja de Laodiceia. Então hoje vai começar uma outra parte de Apocalipse. Ali nas 7 cartas às igrejas, né, Jesus ele chama João e começa a dar um recado para a igreja, tanto naquela época, quanto para toda a igreja durante toda a história, né, para todos nós. E após isso, a gente vai ver o que acontece agora no capítulo 4, que Jesus ele vai chamar João e vai começar a revelar outras coisas para ele, que agora entra uma parte mais sobrenatural, com muito mais figuras de linguagem, que a gente já estava vendo algumas aqui nas cartas às 7 igrejas, né? Só que agora vocês vão ver que esse capítulo 4, eles tem um pouco mais de figuras de linguagem, e então é uma visão um pouco mais sobrenatural. Nós vamos ver todo o significado de cada coisa aqui, né, no máximo possível que a gente conseguir entender. E essa ligação que eu queria começar lendo o versículo 1 apenas. Acompanhe na sua Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Começa assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Olha que interessante, aqui fala que Jesus fala para João que iria mostrar para ele o que iria acontecer depois dessas coisas. Então, é como se o tempo aqui, João começa a ver um tempo na história onde acabou, vamos dizer assim, os avisos de Jesus para igrejas foram dados, as exortações, os chamados para o arrependimento foram dados. O tempo da igreja, a igreja teve o tempo, cada um teve o tempo de tomar a decisão de se iriam servir a Deus ou não, se iriam se arrepender ou não. E agora Jesus ele começa a mostrar um pouco mais dos primeiros acontecimentos que antecipam o julgamento final, né, que antecipam o fim do mundo. Mas no capítulo 4 ainda não é. A gente vai ver que João ele vai ver um trono no céu, né? O trono de Deus, alguns elementos, características desse trono, porque nós vamos entender um pouco mais da grandeza, da majestade desse Deus. Nós vamos entender a soberania dele, o controle dele sobre tudo na história da humanidade, na nossa vida, na igreja, e que nada sai do controle desse Deus. Nós vamos entender um pouco mais isso nesse capítulo 4. E só para começar, eu queria que a gente refletisse aqui, né, tudo que a gente ouviu nas 7 cartas às igrejas, que nesse momento no capítulo 4, a gente já deveria ter tomado a decisão da mudança, do arrependimento, de tudo que a gente deveria fazer com o que nós ouvimos, que Jesus falou para as igrejas, né, que é falando para nós. Então nesse momento aqui que nós vamos entrar no capítulo 4, cada pessoa já deveria ter tomado sua decisão. Então, onde cada um de nós nos encaixamos no que nós ouvimos? Nós pensamos o que a gente tem que consertar na nossa vida, nos voltarmos para Deus, levar mais a sério. Os avisos de Jesus para as igrejas foram dados, né? Todas as exortações, os chamados a arrependimento. Então aqui Jesus lhe fala: suba para cá que agora eu vou te mostrar o que deve acontecer depois disso. E aí já era, já acabou, né? Então agora vai começar algumas visões de João no trono de Deus. E agora olhem na sua Bíblia o versículo 2 e o 3. Diz assim: imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Esses 2 versículos aqui, né, tem várias figuras de linguagem. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o versículo 2 diz que ele vê um trono no céu e tem alguém assentado nesse trono. Então isso mostra para nós que
existe alguém no trono, existe alguém no controle de tudo, existe alguém governando a história, existe, né, uma sala de comando que de lá demanda tudo que acontece no mundo, na nossa vida, né? Existe alguém nesse trono. Então o mundo, a história, nós não estamos ao acaso, não estamos sem saber o que vai acontecer, não estamos jogados à sorte ou ao azar, ou não estamos nas mãos de homens. Não é a política, não é o governo, não são pessoas que vão definir o decorrer do caminho da história. Nada. O homem não pode fazer nada. É somente Deus que está no controle de tudo. E no versículo 3, João começa a descrever o que ele está vendo ali, o que está nesse trono, né? Ele fala que é um aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Primeira coisa, essas duas joias, essas pedras, tem três interpretações assim que são aplicáveis a essas visões de João, que vai demonstrar de uma forma assim extraordinária a grandeza de Deus. A primeira coisa é que o jaspe ele simbolizaria a santidade de Deus. O jaspe transparente como cristal, né, demonstraria como Deus é santo e puro. O sardônio ele seria meio vermelho faiscante, que simbolizaria o poder de julgamento dele. Só que também, no caso a esmeralda, que o arco-íris, né, em forma de esmeralda que fala aqui, a gente lembra de Gênesis 9, né, que Deus ele faz uma aliança. Ele fala que o arco-íris seria o sinal dessa aliança, e ele promete que nunca mais destruiria a terra da forma que foi feita, né? Na verdade, a próxima destruição vai ser o próprio julgamento final, que Jesus vai vir, né, para julgar e levar os salvos, e não mais ser destruído todo mundo e começar do zero, né? Então simboliza a misericórdia e a paciência de Deus com cada um de nós, para nos arrependermos, nos voltarmos para Ele, para cada pessoa no mundo. Lá em 2 ou 1 Pedro, não me lembro, mas Deus fala isso, Ele não demora em cumprir a promessa da volta de Cristo, mas Ele é paciente para que todos se arrependam e tenham vida eterna. Então isso aqui simboliza, né, a esmeralda com arco-íris, ele simboliza a misericórdia de Deus. E só que o jaspe e o sardônio tem outra coisa interessante, que no Antigo Testamento o peitoral do sumo sacerdote tinha 12 joias, e elas estariam ligadas aliás, tem essas 12 joias, só que o sardônio ele é a primeira joia e o jaspe ele é a última. Então quando João, além dele ver todas assim, ele tenta expressar de alguma forma para a gente entender, porque não tem como. Imagina João vendo Deus. Como que ele ia descrever Deus? Ele tenta pegar de alguma forma para a gente entender a grandeza de Deus. Então ele usa essa figura de linguagem aqui. Só que é interessante também que a ideia de ser a primeira e a última nos lembra que Jesus fala, né, que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, ao mesmo tempo que João está vendo Deus Pai, ele está vendo uma referência a Jesus ali também. É que como se ele visse Deus o Pai, ele está vendo Jesus também. Ele está vendo o amor do Pai pelo Filho. Então ele vê tudo ali junto, a grandeza de Deus, a santidade, o julgamento, a justiça de Deus, a misericórdia, junto com vamos dizer assim, a divindade de Cristo no Deus Pai. E também essas pedras, a posição que elas estão, porque no peitoral do sumo sacerdote, em uma outra parte do corpo, tem também os nomes dos filhos de Israel, das 12 tribos. E se for ligar a posição das pedras com os nomes, o sardônio está ligado ao nome de Rúben, que significa eis um filho. E o jaspe está ligado ao nome de Benjamim, que significa filho da mão direita. Então, quando João vê, ele traz esse simbolismo também, se referindo a Jesus, né? Ele, o filho da mão direita. E a gente, né, sabe que tem na Bíblia que Jesus, ele voltou ao céu, sentou à direita do Deus Pai. Quando Jesus batiza, Deus olha e fala: esse é meu filho amado, de quem me agrado. Então a visão que João tem ali não cabe à nossa mente, mas ele tenta expressar ao mesmo tempo a glória e a grandeza de Deus, junto com o amor de Deus por Jesus, a própria referência a Jesus. Ele vê tudo ali ao mesmo tempo. Ele tenta expressar para nós de alguma maneira. Então, assim, a Bíblia ela vai trazer no Antigo Testamento também várias manifestações de Deus por meio da natureza, de coisas naturais, manifestações de luzes. A gente vai ver várias figuras de linguagem, mas Deus ele sempre se apresentou dessa maneira.
né? Talvez porque é próprio coisa da criação de Deus, né? Deus ele não chegou e inventou essas coisas, né? Isso mesmo veio dele, então ele se manifesta por meio dessas coisas. E isso nos leva também a mais uma reflexão de entender a grandeza desse Deus, né? A santidade, o tamanho dele, a imensidão dele e todo o governo dele sobre nós. Como que nós temos nos portado diante desse Deus? A gente não tem, às vezes, noção da imensidão, da grandeza de Deus, mas se a gente for parar para pensar nessas coisas, eu acho que a nossa vida diante de Deus deveria ser diferente. A gente parar para pensar nessa grandeza dele, toda a paciência e misericórdia dele com nós deveríamos honrarmos mais a Deus e saber que esse Deus é o Deus a quem servimos, deveria trazer para nós, igreja, que até mesmo o Apocalipse foi escrito para dar esperança para a igreja. Então saber que esse Deus ele é assim, deveria nos trazer paz, segurança, porque nada como diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se esse Deus que está no controle é o nosso Pai, é o Deus que nós servimos, é o Deus que cada um de nós aqui nos voltamos e cremos nele, não tem do que a gente temer, ou não ter paz, ou viver uma insegurança, né? Esse Deus está no controle de tudo, e da vida da igreja. Jesus fala para João escrever tudo isso, para a gente olhar para essas coisas e ver o tanto que o nosso Deus é extraordinário, magnífico, né? E nos levar em adoração a Ele. E continuando aqui agora, no versículo 4, continua assim, né? João tem essa visão do trono, de Deus no trono, e continua: ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Esses 24 tronos, esses anciãos, a melhor forma da gente entender isso seria os 12 patriarcas do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento, simbolizando toda a igreja na história, todos os salvos, passado, do presente e do futuro, toda a igreja de Deus reunida ali diante do trono de Deus. Que aí a gente vê a coroa aqui também, né? Que a coroa simboliza a salvação, né? O presente da vida eterna. Eu não vou dizer recompensa, porque a salvação não é uma recompensa, a gente não faz nada para ter a salvação, é um presente de Deus para nós. Então essas coroas aqui simbolizam a salvação da igreja, os salvos diante do trono desse Deus, adorando a Ele. E tanto que lá em Tiago fala, né, os que serão provados e aprovados receberão a coroa da vida. Em Apocalipse 2:10, Jesus fala, né, para a igreja: seja fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Então essa coroa simboliza a salvação, e os anciãos simbolizam toda a igreja diante do trono de Deus. E no versículo 5 agora, olha na sua Bíblia, continua assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A primeira parte do 6 aí. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. A questão do 7 a gente sabe, né? O 7 simboliza plenitude, perfeição, e os 7 Espíritos de Deus, no caso, simboliza o Espírito Santo. Então João ele vê também a presença do Espírito Santo ali junto com o Deus Pai. E o 5 começa falando que ele vê do trono saindo relâmpagos, vozes e trovões. Então é mais um pouco da manifestação poderosa e grandiosa de Deus, simbolizando também esses elementos aqui de vozes, trovões, coisas fortes assim, tanto que violentas, mas vamos dizer assim, simbolizaria que está próximo o julgamento de Deus. Ali João está vendo o trono preparado para que comece o julgamento final. Então esses simbolismos aqui que Deus já usou para aparecer no Antigo Testamento é mais uma vez visto por João, simbolizando esse começo do julgamento final. E depois as 7 lâmpadas que fala aqui, na verdade os 7 aqui, os 7 Espíritos,
que simboliza o Espírito Santo, a questão das 7 lâmpadas, lá em Zacarias, no capítulo 4, o profeta ele tem uma visão de 7 lâmpadas lá também, e lá é dada a interpretação dessas lâmpadas, e diz que Deus fala para ele assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. E depois diz lá também que essas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. Então essas lâmpadas aqui de fogo é para fazer referência ao Espírito Santo, e a ideia do fogo, né, talvez para se referir às características do Espírito Santo, de transformação, de purificação da nossa vida, de nos convencer do pecado, de iluminar nossa mente, né? Então o fogo simboliza a ação do Espírito Santo em nós, né? Então assim, é tão completo que João vê ali o trono do céu, né? Ele vê o Deus Pai, referência. E Jesus ele vai aparecer no capítulo 5 mais especificamente, né? Ele vê o Espírito Santo, é simbolizado até o ministério do Espírito Santo ali, as ações dele sobre nossas vidas, né? João ele vê de uma forma completa e plena a grandeza de Deus, o poder dele, a soberania dele, e toda a adoração que é devida a ele, que a gente vai ver a parte da adoração aqui mais para o final do capítulo. E o mar de vidro que aparece ali também seria simbolizando assim toda a onisciência de Deus, né? Porque imagina João, ele está vendo imagina um mar, né? Então João está falando que está vendo uma coisa muito grande ali diante do trono, uma coisa imensa, e é tão claro como cristal, né? Então simbolizaria Deus vendo tudo, né? Nada impede a visão de Deus sobre nossas vidas, nada atrapalha Deus ver os acontecimentos na história. Não há nada que ninguém possa fazer que pegue Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Quando o homem peca e o pecado entra no mundo, a gente se lembra de uma passagem que diz que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Então quando algo acontece, Deus já teve um planejamento antes daquele acontecimento. E a gente serve um Deus assim, um Deus que, independente do que aconteça na história, no mundo, na nossa vida, Ele já está no controle disso, ele não é pego de surpresa. Então esse mar de vidro demonstra toda essa onisciência, essa soberania de Deus sobre tudo. E lá em Hebreus 4:13 até fala assim, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está exposto diante dos olhos dele. Então aí eu paro para pensar, né? Mais uma vez, como que está a nossa vida diante desse Deus? Como está a nossa vida diante de um Deus tão grande, tão poderoso, que tudo que Ele fez por nós, a salvação, todo o plano da salvação, antes mesmo da gente pecar, da gente errar, o perdão que Ele nos dá, Ele já nos garante o perdão, a salvação da vida eterna, sem nos deixar medo algum. Tudo isso deveria gerar em nós um desejo cada vez maior de servir a Ele, de confiar nele, de temermos a Ele, não de medo, né, mas da reverência. Isso deveria nos levar a uma reflexão na nossa vida, porque o fato dos olhos de Deus estar sobre toda a criação e tudo que nós fazemos, não é para gerar medo. Deus está vendo tudo, então assim, fica com medo e não faz nada de errado. Não é isso, Deus não quer isso. Isso daí, então, é um relacionamento com Deus baseado no medo. Não, mas saber disso deveria, na verdade, nos trazer paz e consolo, de saber que Deus está no controle, Ele está nos vendo, Ele está cuidando de nós, de ver a questão do cuidado de Deus com a sua igreja. Jesus, Ele faz João escrever e ver tudo isso, mais uma vez, para dar esperança para a igreja. E agora então faça uma reflexão na sua vida, olhe para a sua vida, pare e pense, o que eu preciso melhorar? O que eu não estou agradando a Deus? Será que eu não estou honrando Deus como eu deveria? Não estou dando a glória devida a Ele? São coisas para a gente pensar. E no versículo, a parte B do versículo 6, olhe para a sua Bíblia, a parte B do versículo 6 até o começo do 8, diz assim: e diante do trono havia algo parecido, parte dele. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes
coberto de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo, e cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. As asas e os olhos desses seres, na verdade, sim, esses seres simbolizam serafins e querubins. A gente pega a referência disso em Isaías, no capítulo 6, Ezequiel, no capítulo 10, que mostra que os serafins têm 6 asas, né? E os querubins aparecem em Ezequiel com esses rostos que estão mostrando aqui. Então simboliza esses anjos, e os olhos, né, e as asas significa a vigilância deles, a rapidez deles, né, das características que Deus deu para eles. Mas é interessante no versículo 7, né, que fala que um parece um leão, outro um boi, outro um homem e o outro uma águia em voo. Isso aqui simboliza diferentes aspectos da criação de Deus, da natureza, também diante do trono de Deus. Ali nós vimos os 24 anciãos simbolizando toda a igreja ao redor desse trono, e agora nós vemos todos os aspectos da criação, tudo que Deus criou também diante desse trono. Que no caso o boi simbolizaria os animais domésticos, o leão, animais selvagens, o rosto humano, toda a humanidade. Os animais voadores simbolizam, na verdade, assim, uma outra forma que também isso simboliza é a perfeição de como Deus criou tudo. A perfeição em serviço, né? Que o boi ele simboliza serviço, o leão, né, os animais selvagens simboliza força, a humanidade significa inteligência, a águia em voo significa rapidez, agilidade. Então mostra como que Deus criou tudo de forma perfeita e plena. Deus não criou nada faltando, nada pelas metades, né? Deus fez tudo de uma forma perfeita e plena. E é demonstrado, João vê também, mais uma vez diante do trono, toda a criação, né? A gente lê nos Salmos, a gente fala, tudo que tem fôlego de vida, louve a Deus. Nós estamos vendo, João está vendo isso diante do trono. Toda a igreja, toda a humanidade, toda a criação, tudo que foi criado por Deus, louvando e adorando a Deus ali. E no versículo 8, olha para a sua Bíblia. Olha que interessante, que legal, o que eles fazem, né? No finalzinho do versículo 8, fala que dia e noite eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Olha que legal, João está vendo ali tudo louvando e adorando a Deus. Todos louvando e adorando a Deus. É legal que fala, né? Santo, Santo, Santo. A gente lê isso em várias partes da Bíblia. Para os judeus isso simboliza a perfeição. Mas também a gente entende aqui a Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Santo desde o Antigo Testamento, por mais que para o judeu que achava que não via Deus em 3 pessoas, né? Mas eles mesmo sem saber falavam Santo, 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 e isso já simbolizaria, apontava que no Antigo Testamento viria Jesus, o Espírito Santo, e nós passaríamos a conhecer Deus de forma plena, né? O nosso Deus triuno. Então aqui demonstra esse louvor a Deus, essa adoração a Deus. É legal que a adoração a Deus vem depois de toda essa visão que João teve, né? Então isso mostra que não tem como a gente olhar para esse Deus, não tem como a gente contemplar, conhecer esse Deus e tudo que Ele fez por nós, tudo que Ele é, e não adorá-lo, não exaltá-lo, não submetermos a nossa vida a Ele. Um Deus que está no controle da minha da tua vida. A gente precisa viver em paz. Nada no mundo pode nos abalar, nos deixar inseguro, nos deixar sem esperança. Agora o que vai acontecer? Não sei, Deus sabe o que vai acontecer. Eu sirvo a Ele, é Ele que está no controle. Então isso deve ficar dentro de nós. Nós não podemos nos esquecer disso. E se você puder, abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Isaías. Isaías capítulo 6. Queria refletir um pouco na santidade de Deus
Eles cantam esse louvor, né? Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 6. Do versículo 1 ao 5. Versículo 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Isaías vê isso aí, ele fala: então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha a visão que Isaías teve. Ele teve a visão de um trono alto e exaltado, a mesma visão que João viu ali no Apocalipse, só que aqui Isaías ele dá menos detalhes, mas eles falam que, olha só, eu vi o Senhor assentado no trono, a aba das vestes dele enchia o templo. Olha só, às vezes só a aba das vestes deles enchia o templo todo, tentando, mais uma vez, tentando nos demonstrar a grandeza de Deus, o tamanho desse Deus. Não tem como descrever de forma plena. E ele fala que os próprios serafins, né, eles cobrem o rosto, cobrem os pés diante de Deus, eles cobrem tudo, eles vamos dizer assim, têm um respeito tremendo até de olhar para Deus. Eles que não têm pecado, os próprios anjos, a forma que eles reverenciam a Deus, a forma que eles lidam com Deus. Aí eu paro e penso, como que o pecado é terrível, como eu acho que a gente não tem a noção total do tamanho de tudo que o pecado causou. Eu acho que a gente não tem noção plena de tudo que o pecado causou e do tamanho da graça de Deus. Porque para esses anjos que não têm pecado, que está ali no céu, eles se portam assim diante de Deus. Imagina nós que temos pecado, a forma que nós lidamos com Deus, a forma que nós honramos a Deus na nossa vida diária, a forma que nós oramos, voltamos para Ele, sendo que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, para viver aqui nessa terra segundo as próprias características desse Deus, de perfeição de amor, de bondade, de cuidado, de tudo, e o que a gente se tornou por causa do pecado. Então é aí que a gente vê o tamanho da graça, tanto que nós somos indignos diante de um Deus santo dessa maneira. Isaías, quando ele vê, não dá tempo dele fazer nada, ele só grita, ele vê, ele só dá um grito, ele fala: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Quanto mais nós passamos a conhecer a santidade de Deus, a pureza dele, a grandeza dele, acho que isso começa a revelar mais sobre nossa podridão. Isso, né, deveria nos levar a falar: cara, quem que eu sou? O que eu sou? Então isso deve nos levar a olhar para a graça. Por isso que é pela graça. Deve nos fazer olhar para ela e falar: cara, Deus, Ele veio ao encontro, Ele veio ao nosso encontro, nos salvou e nos deu a chance de estar na presença dele por meio de Cristo. Isso deve mudar a nossa vida. Isso não tem como deixar a gente do mesmo jeito, não tem como deixar a gente servir a Deus da mesma maneira. Isso deve nos levar, e as pessoas que não conhecem isso, que não sabem disso, não têm noção disso, como que a gente olha para elas e consegue deixar elas sem saber, passar por elas e não revelar, não contar isso para elas? Então isso deve nos levar a pensar algumas coisas sobre a nossa vida, né? Refletir na santidade de Deus, pode voltar para o Apocalipse. Refletir na santidade de Deus deve nos levar a baixar nossa bola, né? Fazer a gente olhar mais quem nós somos, só que também olhar quem nós somos em Cristo. Tem um teólogo que ele diz que Jesus nos chama a nos negar, mas também a nos afirmar. Ele nos chama a negar nós mesmos por quem nós somos sem Cristo,
só que nos afirmar o que nós somos em Cristo. Então é isso, é tudo Ele, é só por Ele, nada é por nós, nem vem de nós. O versículo 9 continua assim, pode ler o 9 e o 10. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante dele, diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, pode ler o 11 também: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Isso aqui é maravilhoso, a gente vê a forma que eles louvam a Deus, a demonstração que, quem está louvando a Deus aqui? O simbolismo de toda a igreja, todos os salvos diante do trono de Deus, toda a criação que Deus, tudo que Deus criou diante de Deus, louvando e adorando Ele, reconhecendo que Ele é santo, Ele é totalmente outro, Ele é separado, Ele é todo poderoso, está no controle de tudo. Ele era, é e há de vir, Ele é eterno, Ele não teve um início, Ele não tem um meio, nem tem um fim. Deus, Ele está além, Deus é o Criador do tempo. O Criador do tempo não está limitado ao tempo, o Criador do tempo não tem início, Ele nunca começou e nunca vai terminar. E eles reconhecem que, aliás, na atitude deles, no versículo 9, aliás, no versículo 10, fala que, no finalzinho do versículo 10, fala que os 24 anciãos, ou seja, toda a igreja que está diante de Deus, eles lançam as suas coroas. Seria a ideia de demonstrar para Deus e a consciência de que essa coroa, o que nós recebemos, a vida eterna, não é mérito nosso. É como se eles, em gratidão a Deus, falassem: isso aqui é mérito seu, você nos deu a salvação, você nos salvou, é Deus que nos deu a salvação. Eles demonstram isso nessa atitude. Eles não, vamos dizer assim, eles não ficam com a coroa como é minha, eu consegui, eu conquistei, uma recompensa pelo que eu fiz e por quem eu sou. Não, eles pegam e falam: eu não sou nada, isso aqui veio de Deus, a salvação veio de Deus. E o louvor que eles cantam a Deus no versículo 11, eles falam, Tu, Senhor Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, por tua vontade elas existem e foram criadas. Eu já estou terminando, então para finalizar, esse louvor que eles fazem a Deus, eles começam a louvar a Deus dessa maneira, porque eles reconhecem quem esse Deus é, eles vê toda a grandeza, a majestade, a santidade, a misericórdia, poder, onisciência, onipotência de Deus, reconhecem Ele como Salvador, como Criador. Isso leva eles a fazer essa adoração a Deus. E é interessante esse louvor, porque eles adoram a Deus porque Ele criou todas as coisas. E às vezes nós podemos nos pegar adorando coisas criadas por Deus. Ele é o Criador, nós não podemos adorar coisas criadas. Tudo, às vezes nós nos pegamos adorando coisas aqui da terra. Que sentido adorando? Colocando elas acima de Deus. Minha felicidade está baseada se eu tenho isso ou não, se eu conseguir aquilo ou não, se aquele relacionamento deu certo ou não. Então eu passo a adorar coisas criadas e não o Criador delas. Paulo fala isso lá no capítulo 1 de Romanos, que o ser humano trocou a glória do Deus imortal pelas coisas que foram criadas e vão voltar para o pó temporário. Trocam a eternidade por uma brevidade aqui na vida nessa terra. E eu achei legal quando o pastor falou quarta-feira que lá na África eles adoram a Deus porque Ele é o Criador. Eles não buscam adorar a Deus por Deus ter dado algo ou não, por estar tudo certo ou não. Isso é insignificante, não importa se tem ou não tem, se Deus deu ou se Deus tirou. Eles adoram por um único motivo, porque Ele é o Criador. Se Deus não desse nada para além de nós aqui, nós deveríamos adorá-lo porque Ele é o nosso Criador. E se Ele tirar tudo de nós deveríamos continuar adorando Ele por ser nosso Criador. Foi o que Jó fez, e é isso que
que eles cantam aqui. Eles adoram a Deus e falam que Ele é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e é pela vontade dEle. Olha, é pela vontade dEle que essas coisas foram criadas. Eu não me criei, você não se criou, nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não somos os criadores, então não tem por que a gente achar que somos alguma coisa. Não tem, é Deus, então toda a glória, a honra é dele, toda a dignidade é dele. Então que nós possamos sair daqui e que isso mude a nossa vida diante de Deus, a nossa adoração a Deus seja modificada. Quando a gente for parar para orar, tem um autor que ele fala, quando ele leu esse Apocalipse 4, ele parou de orar e começou a meditar nessa visão que está escrito aqui. Começou a imaginar Deus na frente dele. Porque às vezes a gente olha e não sabe, vamos dizer assim, a gente não parece que a gente está falando com alguém. Estou ali orando automático. Ele falou, para de orar e para refletir em Deus. Para refletir nisso aqui que a gente leu aqui. Imaginando toda a grandeza de Deus, toda a criação, toda a igreja, louvando e adorando a Deus. Aí depois começa a orar como se você estivesse diante do trono de Deus no céu, adorando a Ele. Por tudo que Ele é, e que nós possamos sair daqui sabendo que Ele está no controle das nossas vidas, no controle da igreja, no controle da história, de tudo. E que um dia Ele vai voltar. Nós cantamos aqui, e logo Jesus vai voltar e vai nos levar para reinar com Ele eternamente. E é legal que tem um autor que ele também fala que todos esses autores cheios do Espírito Santo, né, todos que escreveram a Bíblia, que eles esgotaram o dicionário, as palavras na tentativa de expressar quem esse Deus é. Não tinha mais outra forma deles colocar ali. Então eles tiveram que usar exemplos de coisas criadas, né? Tipo assim, não tem como. Deus na plenitude dele não cabe na nossa imaginação. É como querer colocar um oceano dentro de uma garrafinha de água. Agora eu fico imaginando, se a gente pode ter essa prévia de Deus, imagina quando a gente vê Ele com nossos olhos, né? Imagina quando a gente vai no céu, que é Apocalipse 21, que Ele vai ser a própria luz, que Ele vai viver entre nós ali. Imagina quando a gente vê Deus. Então que isso possa modificar a nossa vida aqui diante de Deus, que possamos confiar nele como nosso Criador e saber todo o tempo que Ele está no controle da nossa vida, e que o resultado disso seja uma vida santa diante desse Deus, mais reverência, uma adoração mais sincera, e que possamos viver em paz com isso. Amém?